Boa noite, pessoal. Hoje mais uma palestra do Jeff, do grupo de estudos. Hoje quem vai apresentar vai ser o André, desenvolvendo um chatbot com Angular. Então vamos aprender um pouquinho sobre Angular, como desenvolver algumas coisas. André, fica à vontade aí, manda bala, cara. Valeu, pessoal. Valeu por todo mundo que está aqui, né, pela presença. E é isso, né? A ideia hoje é falar um pouco sobre Angular, né? O chatbot, na verdade, foi ali um pretexto, né, para falar um pouco de alguns recursos. A ideia é trocar ideia geral sobre os recursos desde básico até avançado. Então, vamos lá. Queria começar antes, assim, primeiro aquela lista de tópicos, né? Primeiro, eu começaria falando sobre o Angular por si só. Porque acho que é muito comum o pessoal falar sobre frameworks, ferramentas, mas muitas vezes o pessoal não entende muito bem o porquê que está usando aquilo, né? Muitas vezes fica algo muito robótico. Então, assim, acho que é legal comentar, antes de falar do Angular, sobre esses sites clássicos, né, que a gente tinha antes, que são baseados em server-side rendering. Por exemplo, eu tenho aqui um site do Wikipedia, que quando você vai navegar no site, você repara que cada vez que você clica em alguma coisa, você tem que esperar recarregar a página inteira. Vocês conseguem ver a página aí? Tá vendo, né? Então, por exemplo, eu tenho a página, beleza, e se eu clico no link, repara que ele recarrega toda a página, recarrega todas as imagens e tudo mais. Isso é um modo de fazer sites que foi muito comum ali, não sei até qual ano necessariamente que começou a mudar, não me lembro muito bem, mas isso foi um modo muito comum de fazer site que funciona, só que muitas vezes isso acaba impedindo um pouco você ter dinâmicas, né, nas suas páginas web. Então, para alguns casos, o site que funciona assim, ele vai acabar sendo um limitador de funcionalidade. E, então, para isso, assim, começou a ter uma ideia de você, não, vamos então fazer alguns sites que têm uma dinâmica maior no front-end, na aplicação do cliente. De forma que é o seguinte, que enquanto antes eu precisava sempre estar ali recarregando a página, né, a cada navegação que eu fazia, então, beleza, qualquer navegação que eu fazia eu tinha que recarregar, e eu não conseguia fazer muita interação sem fazer isso. Agora, aí depois de um tempo começou a ter uma ideia assim, não, vamos tentar aqui ver como que a gente consegue deixar as páginas mais dinâmicas, de modo que eu consiga navegar sem que eu precise sempre estar recarregando a página, consiga fazer interações ali mais minimalistas na página e tudo mais. E aí foi quando surgiu, né, o que eu comentei ali, a ideia dos SPAs. SPA é o conceito de Single Page Application, que é o que? Uma aplicação de página única. Então, enquanto antes eu tinha essa ideia de recarregar várias vezes as páginas, agora não, eu tenho uma página única e toda a interação, a navegação acontece nessa única página. E, por exemplo, aqui está a aplicação que eu vou mostrar depois, né, pronta. Eu consigo fazer a navegação nela, né, mudar aqui o chat, sem fazer todo aquele recarregamento que eu mostrei no exemplo do Wikipedia. Então, isso é um SPA, é uma página, uma aplicação de página única, onde a interação é feita nessa única página. E beleza, isso é um ponto, assim, da evolução da web, que, se não me falha a memória, por volta de 2010, foi onde começou a ter sites, ser mais comum, na verdade, sites assim. Claro que sempre existiu, mas começou a ser mais comum, porque sempre foi um ponto difícil de trabalhar, né? Essa questão de dinâmica de site, de página web, nunca foi algo tão fácil de ser feito. E aí, então, eu comentei aqui, né, desse ponto da vantagem do SPA, que você tem essa questão até um pouco da performance, é um site um pouco mais dinâmico, páginas dinâmicas. E aí, vem a necessidade agora da gente pensar nos frameworks. Por quê? Porque, como eu falei, é possível fazer páginas dinâmicas, como eu mostrei, apenas de forma mais simples, sem usar nenhum framework, nenhuma ferramenta, só que quando você vai vendo ali, beleza, o navegador roda JavaScript, você pode fazer essa dinâmica usando só JavaScript. Só que quando você começa a crescer muito a sua aplicação, isso fica muito complexo de você gerenciar, de você escalar. Então é para isso que foram criados os frameworks, né? Tanto o Angular quanto o React, o Vue e agora o Svelte, é o mais novo. Eles são frameworks que foram criados para facilitar a criação desse tipo de aplicação, esses SPAs. Então, ou seja, você não precisa dos frameworks para fazer interfaces dinâmicas, como eu comentei, mas eles foram criados para facilitar e até, por exemplo, muitas vezes evitar armadilhas que você poderia cair, que poderia, por exemplo, causar problema de performance, consistência de dados e tudo mais. Então, esse é basicamente
um pouco do contexto, assim, né, do porquê que a gente tem esses frameworks, porquê que a gente tem um Angular, e o Angular é basicamente um desses frameworks que você pode usar para fazer SPAs, essas páginas dinâmicas, como eu comentei. Ele tem, assim, os diferenciais dele, né, eu não vou entrar muito a fundo, assim, porque em certo ponto acaba sendo muito técnico qualquer diferença real entre o Angular e o React. A ideia é falar um pouco mais sobre alguns recursos e como você pode tirar o bom proveito dele. E aí, beleza. Eu vou começar aqui, então, sobre como que a gente começa uma aplicação em Angular. E aí eu tenho aqui a documentação dele, que é esse angular.dev. Vou até abrir aqui. Teve uma mudança recente, né, quando eles lançaram o Angular 18. Para quem já conhecia aí, deve ter notado a diferença, uma diferença gigante, na verdade, que teve de documentação da página. E aqui você orienta tudo, assim. O ponto bom do Angular que eu acho bem legal, assim, que ele, em documentação é muito bom. Tudo que você precisa tá aqui escrito, né? Tudo que você precisa de saber para desenvolver tá aqui. Então você consegue se orientar muito bem. Aqui você tem a guia Installation, onde você tem aqui todos os passos necessários para que você consiga usar o Angular. Então você tem aqui o passo de você instalar o ambiente aqui, né, o Node.js e tudo mais. E aí, com o Node instalado, você instalaria o Angular CLI usando esse comando aqui. No meu caso, deixa eu até abrir o meu terminal aqui. Não, aliás, isso. Só abrir aqui. Uma observação legal aqui, que quando você instala o CLI, você vai ter esse comando ng no seu terminal. Então, para você saber se o Angular foi instalado com sucesso, você digita ng --help. Se ele executar, é porque foi instalado corretamente. Beleza? E aí, com isso, você tem aqui os passos. Beleza, você instalou o Angular e agora você pode criar um novo projeto usando esse comando ng-new. Então, eu vou seguir aqui usando essa sequência, beleza. Deixa eu agora já começar um pouco a parte mais prática do nosso projeto. Na verdade, eu não vou criar não, porque eu já tenho um projeto pronto em Angular, mas se você fosse criar, você colocaria ng-new, o nome do projeto, e ele vai criar uma pasta com esse nome, e aí você já vai ter todo o seu conteúdo que você precisa nessa pasta. No meu caso, eu já criei essa pasta, esse projeto aqui, ó, de demo. Eu vou abrir ele. Deixa eu colocar nessa pasta aqui. Eu vou abrir ele com o meu VS Code. E, beleza, eu falei aqui sobre a criação da aplicação. Quando você executa esse comando ng-new, ele cria essa pasta com todos esses arquivos aqui. Aqui tem alguns a mais que eu já fiz algumas alterações, mas ele cria essa estrutura básica, né, com aqui os arquivos da raiz e tudo mais. Tudo faz parte do Angular. Só por informação, esse Angular.json é basicamente o arquivo central, onde você consegue ter ali acesso a todas as definições do projeto, configurações, beleza? E para você executar esse projeto, você basicamente vai rodar o comando. Quando eu tenho aqui ó, o meu ng-help, né, que é o comando de ajuda, eu tenho aqui quais comandos que eu consigo usar, e ele fala aqui o ng-serve, que é o quê? O comando que eu uso para fazer a compilação e inicializar o servidor da aplicação. Ele fala aqui ó, que ele vai fazer um rebuild a cada mudança de arquivo, ou seja, então quando eu rodo o ng-serve, ele me deixa disponível para eu usar a aplicação, e cada vez que eu faço uma alteração, no arquivo, ele vai reprocessar aquilo ali. Deu algum erro aqui, porque eu já tenho essa porta sendo utilizada, né? Eu estou aqui com uma aplicação já rodando nessa porta 4200. Então, eu vou basicamente subir meu servidor em outra porta. Vou colocar aqui na porta 4110. Beleza. Ele vai compilar a aplicação e já está rodando aqui em localhost. Beleza, então aqui eu já tenho aqui um projeto de teste. Vou colocar aqui ao lado do meu código para mostrar aqui alguns recursos. E aí, né, eu havia comentado sobre essa ideia de você ter aplicações dinâmicas, onde você consegue ali ter uma tela onde você consegue, enfim, fazer várias funcionalidades sem que você tenha aquele trabalho de você recarregar a página quando você navega entre ela, né? Então, aqui você tem todo o espaço para você fazer
essa dinâmica. Eu vou mostrar aqui alguns recursos básicos, né? Talvez alguns eu até conheçam, mas é interessante mencionar. O primeiro deles é o seguinte: a aplicação Angular, ela começa aqui, ó, por meio desse componente, que é o App Component. Ele é a base da aplicação, basicamente começa nele aqui. Eu não vou estender muito nessa aplicação aqui, então eu vou mostrar por ele mesmo. Quando eu venho para cá, eu tenho o seguinte: um arquivo HTML, um arquivo de CSS, que na verdade é o SCSS, que é um CSS com Sass, que é o arquivo de estilização, e o arquivo TypeScript. E por aqui, eu vou mostrar alguns recursos que, por exemplo, no TypeScript, né, vocês conhecem aí que é uma variação da linguagem JavaScript, você consegue fazer tudo. Você faz requisição para back-end, você executa comandos, você processa dados, enfim. Então, tudo que você precisa para ter a informação que você mostra na tela, você consegue fazer por aqui. E aí, uma forma, por exemplo, suponha que eu tenha aqui uma variável que tem um valor que eu tenho que exibir para o usuário. Esse valor é esse texto teste. Como que eu faço para exibir para o usuário? Eu vou pegar o nome da variável e eu consigo vir aqui no meu template. Eu vou vir aqui e abrir duas chaves e colocar a variável. Na verdade, deixa eu fazer aqui. Vou comentar isso aqui. Vai ser melhor fazer lá embaixo. Ah, não, deixa isso mesmo, porque mudou muito aqui. Mas repara o seguinte, antes de eu fazer aqui, estava assim, quando eu coloquei, ele apareceu aqui o teste. Então, ou seja, isso aqui é basicamente a ideia do template binding, que é você mostrar no seu template, na sua tela, o conteúdo de uma variável que você tem aqui. E aí, qualquer alteração que você faça, você vai ter isso refletido na sua tela. Por exemplo, eu tenho aqui essa variável que começa com esse valor chamado teste, e quando o meu componente inicializar, eu vou marcar 3 segundos, e após 3 segundos eu vou mudar o título para teste 2. Então, beleza, começou como teste, e aí daqui 3 segundos, dupla teste 2. Ou seja, aí esse é um ponto bom de observar, porque para você fazer isso aqui sem usar o framework, sem usar o Angular, seria bem mais trabalhoso. Você teria ali um trabalho a mais ali. Então, vocês viram assim que eu consigo fazer essa dinâmica de mudar um texto ali sem muito trabalho. Isso de forma sem recarregar a página, apenas com uma mudança aqui da variável, o Angular já detecta a mudança e já faz todo o trabalho de ir lá na minha view. E, por exemplo, reparem que eu coloquei essa variável title em 2 lugares, aqui e aqui. E basta alterar uma vez que ele já reflete em todos os lugares. Então, é um dos recursos aqui, algo interessante que você tem quando você usa esses frameworks, que facilitam muito esse tipo de trabalho. Outro recurso também são as condicionais. Então, eu até deixei aqui. Deixa eu só tirar esse cara aqui. Eu tenho aqui essa mensagem, beleza? E aí é o seguinte, eu quero definir uma condição que eu quero mostrar isso aqui ou não. Eu quero definir o seguinte, eu quero mostrar a mensagem de boas-vindas, a show hello message. Ah, beleza, eu quero mostrar, então true. Ah, não quero mostrar, então eu colocaria aqui como false. E aí, como que eu posso fazer isso para refletir na minha tela? Eu pego aqui a minha variável e eu tenho aqui uma sintaxe que é o if. Se eu colocar @if, eu posso fazer isso aqui. Então, eu coloco aqui dentro o nome da variável, aqui dentro. Opa, alguém levantou a mão? Pode falar, ô Kainan. Não, só para acrescentar, não sei se você chegou a falar ou você vai falar, mano, Sim, mas essa é até uma forma nova, né, na verdade, de fazer o if, isso, né, André? Que essa isso, eu ia forma comentar. aí, antigamente tinha uma outra. Bom, beleza, desculpa aí se eu Não, atrapalhei. não, pode falar, cara, pode falar. Tranquilo. Mas é isso mesmo, assim, realmente, existia antes você fazia essa condicional usando essa sintaxe que a gente chama aqui de ngIf, certo? E funciona igualmente, só que realmente no Angular 18 ou 17, se não me engano, eles fizeram essa mudança, né? Que você tem algumas questões mais técnicas ali, mas também tem uma usabilidade diferente. E aqui, basicamente, eu posso colocar a minha variável dentro da minha condicional. E aqui dentro das chaves eu coloco o conteúdo que eu quero exibir de acordo com a condição. Então, beleza, eu quero exibir isso aqui só se essa condição for verdadeira, eu coloco ela aqui dentro, e aí eu consigo ter também essa condição aqui definida. Então, se eu vim aqui, ó, como falso, se eu salvar isso aqui agora,
ele vai... Opa, fiz errado aqui. Ele vai ocultar, né? Tirou a mensagem de hello, beleza. E aí, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo vir aqui, beleza, ele começa como true. Mas em algum momento, eu tenho alguma ação na minha aplicação onde eu não quero mais que seja mostrado. E essa ação, por exemplo, depois de 3 segundos, eu não quero mais mostrar a minha mensagem. Então, eu posso vir aqui, ó, depois de 3 segundos, falar, beleza, não, agora você tira, não mostra mais. E aí o Angular já automaticamente já faz isso aí que eu solicitei a ele. Né? Se eu atualizar aqui, ele começa mostrando, peraí que começa mostrando e depois de 3 segundos ele vai tirar. E aí, por exemplo, eu trabalhei aqui de forma mais simples, só mudando mesmo no código e tal, mas tudo isso você pode fazer por meio de interações que o usuário faria. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um botão, eu chamar ele de toggle, onde aqui, ó, eu vou chamar aqui, ó, o botão mostrar mensagem. Ele vai sempre fazer alternância, então se eu clicar, ele vai mostrar a mensagem, e se eu clicar de novo, ele vai ocultar. E é assim que é o funcionamento. E aí, basicamente, já tinha feito aqui, né? Quando eu clicar no botão, ele tem aqui, ó, o botão clique. Quando eu clico, ele chama esse método toggle, beleza? E aí vai chamar esse método, e quando ele chamar, ele vai fazer o seguinte, ó, essa variável aqui, ele vai pegar o valor que ela tem atualmente e vai colocar o inverso. Ou seja, se ela é true, coloca false. Se ela é false, coloca true. E assim eu consigo fazer essa interação de mostrar ou não. Então, mostra, oculto, e por aí vai. Ou seja, então você consegue fazer qualquer tipo de alteração dinâmica, né, dado que os seus requisitos de funcionalidade. E beleza. Outro recurso também que eu queria mostrar aqui é quando você trabalha com listas. Por exemplo, eu tenho aqui a lista de itens e eu quero renderizar ela. Então eu quero mostrar... Ah, não, aliás, eu já estou mostrando, na verdade, né? Eu tenho aqui esses itens, que são aqui esses botões laterais, certo? Se eu remover algum desses aqui, isso vai refletir aqui do lado, certo? Então, ou seja, ele já está refletindo o conteúdo que eu coloco aqui nessa variável. Isso é legal, por quê? Porque se você for olhar, por exemplo, lá, a definição de como que esse botão é feito, ele é um código um pouco maior, né? Eu tenho aqui essa tag, a tag a tag spam, eu tenho aqui o ícone, e aí se você tivesse que repetir isso aqui para cada botão, seria muito mais trabalhoso. Mas ao contrário disso não, eu posso definir aqui uma lista onde eu defino só as propriedades que realmente alteram, e aí eu venho aqui, ó, o que eu tenho? A variável é itens. Eu posso vir aqui e fazer esse for. Deixa eu só fazer do zero aqui. Fazer um exemplo mais simples aqui, depois eu coloco dentro do botão mesmo. Então é o seguinte, eu tenho for, e aqui quando eu dou um enter no VS Code, ele já sugere aqui, ó, esse padrão com esses nomes. Ele até já percebeu que tem uma variável chamada itens, então ele já até sugeriu colocar aqui. E, na verdade, não é que ele percebeu, eu acho que é o nome padrão que ele usa quando eu abro um for, né? Então é isso que ele faz. E aqui o que ele faz? Ele pega o seguinte, ó, para cada item dessa lista, então aqui eu tenho que falar qual que é a lista que eu tenho, e aqui ele cria uma variável para cada item que eu tenho na lista. Então, cada item que está aqui, ó, ele vai atribuir nesse item aqui. E aí, beleza. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu sei que item tem título e link. Eu posso vir aqui e mandar ele mostrar o título. Aí ele mostrou, beleza, tá? Não tá formatado, mas ele renderizou aqui cada um dos títulos em sequência. Beleza. E aí, beleza, eu posso também mostrar o link se eu quiser e tudo mais. Mas já vou ser mais direto aqui e já colocar diretamente o meu botão mesmo, que é essa tag A. Que aí coloca aquele botão formatado que eu tinha mostrado antes. E aí com isso eu pego aqui o item, eu tenho aqui ó, o link do item, beleza? E aqui eu tenho o título do item, que vai aparecer aqui conforme, né, o conteúdo que eu defini lá no meu arquivo de TypeScript. E aí uma coisa importante, que até você comentou, né, Kainan, sobre a questão de como que era antes. Antes para eu fazer uma lista como essa, eu fazia algo parecido, era algo tipo isso aqui, ó, ng-for, let item of itens, e aqui eu poderia fazer a minha programação. Só que tem um detalhe, que é o seguinte, antes você só fazia isso aqui,
não é que você fazia só isso, você só precisava fazer isso, e você já tinha a sua lista funcionando. Hoje, repare que tem esse track aparecendo aqui. Esse track já existia nessa estrutura antiga de for, mas não era obrigatória. Só que agora o track, ele é obrigatório. Se eu tirar, ele vai reclamar, ó. Tá faltando aqui, ó. Faltou, tem que ter descrição track. E por que isso é importante? Imagina que você tem uma lista grande de itens. E aí você, num momento lá de interação, você vai colocar um item a mais, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele não tem que redesenhar toda a lista. Ele só precisa de colocar aquele item novo que você colocou. Mas, quando você não tem esse track, ele não sabe, ele não entende que já renderizou. O que ele vai fazer? Pô, beleza, a lista atualizou, então eu tenho que pegar a lista inteira, excluir o meu desenho que eu fiz anteriormente, a minha renderização antiga, e renderizar tudo de novo. Isso que ele faz a princípio. Agora, quando você faz o track, o que eu faço? Ó, eu vou trackear pelo index. Então, o que ele entende? Pô, beleza, eu tenho aqui a lista que já tem 5 itens. Se dinamicamente eu colocar um sexto, ele vai ser, pô, beleza, mas esse elemento é o objeto de índice 1. Esse aqui é o objeto de índice 2. Então, ou seja, ele vai ver que esses aqui não mudaram e simplesmente vai para beleza. Então, eu não preciso de mexer nos que já estavam lá, eu só preciso de alterar o novo item. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Deixa eu só fazer um exemplo aqui, que eu acho que isso vai ser algo legal de Ah, comentar. achei tudo da hora, só não. é, a forma antiga, ô, André, a gente, né, o NG for lá e tal, ainda é Sim. usado, não tem problema em ser usado, alguma restrição com relação a isso, cara? Não, ele funciona ok, só que você precisa, é o seguinte, se eu colocar NG fora aqui, repare que ele até ficou amarelo, por quê? Porque o Angular teve uma mudança, onde isso aqui já era incluso por padrão, essas diretivas. Agora tá na. Boa. Isso, exatamente. Então, o que ele fala é o seguinte, já até me dá a dica aqui, ó, não vai funcionar, se eu rodar isso aqui, ele fala, você tem que incluir o módulo Uhum. common. E aí, você tinha levantado a mão, Breno? Pode comentar aí, depois eu explico esse outro detalhe. Pelo que entendi, eu não sei se eu pesquei em alguma palavra, tá? Esse index que você acabou colocando aí é só como se fosse era para ser tipo um ID, alguma coisa única para ele poder Isso. manter track. Porque caso você coloque o index de fato e você faça um unshift, ao invés de fazer um push, por exemplo, no array, Isso. aí poderia quebrar. Como é que ficaria isso aí? Eu acho que ele renderizaria tudo de novo, né? Talvez daria algum problema, né? Exatamente, isso acontece mesmo. Eu ia comentar esse ponto mesmo, sobre você usar um ID e tal, porque realmente isso faz diferença. Entendi. Nesse caso, o que acontece? O Angular antes, ele tinha a ideia de módulos. Hoje já mudou um pouco, né? Então, assim, você tinha um módulo padrão que importava ali as coisas básicas. Então, esse NGFall estava incluso e tudo mais. Hoje, não. Hoje, o componente ele chama de standalone. Então, você tem que importar aqui, em cada componente, aquilo que você vai usar naquele componente. E nesse caso, ele não inclui essa estrutura antiga do NG4. Ele até fala o seguinte, para você usar ela, você tem que importar esse módulo common, certo? E aí esse módulo common contém aqui várias estruturas que são um pouco mais antigas. Se eu importo esse módulo common, ele já vai parar de reclamar e eu consigo sim fazer, né, esse módulo que eu tinha comentado, que o Kainan comentou. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, let item, e aqui, ó, eu consigo fazer a mesma coisa. Item, opa, fiz errado aqui. Ponto título. Não existe no... Ah, tá, é porque eu comentei o botão aqui em cima e esqueci de criar um método. Isso, funciona igualmente. Ou seja, então o Kainan respondendo essa dúvida, tipo, não alterou, funciona, só que aí que tem a questão, né? Isso acaba sendo uma questão que talvez vai ser continuada depois, que não sabe, mas hoje ainda funciona Uhum. você usar corretamente. É o que eu Entendi. comentei, o que você poderia fazer aqui, ó, é o track, acho que é track by index, se eu não me engano, ou acho que index sem o cifrão, algo como isso aqui. Não lembro muito bem a sintaxe. Mas, enfim, agora antes o track não era obrigatório, agora é. Essa é uma diferença. E do que você falou, Bruno, realmente, ele vai... O que acontece, pessoal? Quando eu faço track,
que é o mais comum? O mais comum é eu ter um ID. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o ID nos títulos, né? ID. Deixa eu colocar aqui, ID. Ele vai reclamar porque acho que... O que ele reclama? Ah, não, eu coloquei a vírgula. Tá? Vou duplicado aqui. ID 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, coloquei aqui um ID único para cada um. E quando eu faço aqui, ó, track by item.id, o que ele faz, ó? Para cada elemento que ele renderiza, ele associa com o ID do objeto. Então, olha que legal. Quando você faz isso aqui, o que ele faz basicamente? Ele fala o seguinte, pô, esse elemento aqui, ele é o elemento associado ao ID 1. Então, mesmo que... Aí é outro ponto legal. Vamos supor que, em um momento, eu mudo a ordem desse cara aqui. Eu coloco ele lá embaixo. Se eu faço isso, o que o Langa vai entender? Opa, beleza. Ele mudou de ordem, mas eu já tenho um ID renderizado. Então, ele não precisa de desconstruir esse elemento e reconstruir. Ele vai, basicamente, mover de lugar. Então, é isso que você falou mesmo, Breno. Realmente, o ideal é fazer o ID. Por quê? Porque se você associa pelo index, o index é algo muito volátil. Né? Uma hora, igual esse aqui, ó, esse aqui tinha um index 0, agora o index 0 não é mais, ele é outro cara. Então você não pode realmente confiar no index para você travar a dinâmica. Agora sim, quando você tem um ID único, aí sim você tem uma confiança muito maior de que você pode sim, né, enfim, que ele vai tratar da forma certa. Isso é a ideia do track. E aí eu vou colocar aqui só um exemplo de uma outra dinâmica que você pode ter também, que é a ideia de você adicionar um item. Então, eu tenho aqui um botão. Quando eu clico, vai chamar o método add. Beleza. E aí, quando eu chamar aqui, ele vai chamar aqui, ó. Vai na minha variável de itens e vai fazer um push para incluir ali um novo item. Eu vou colocar aqui uma lógica de você pegar a quantidade de itens que você tem. Né? Então, assim, se eu tenho 5, o ID vai ser 5 mais 1. Se você tem, vai ser 6 mais 1. E por aí vai. E aí eu consigo ter aqui essa ideia desse botão, né? De eu adicionar e tudo mais. Beleza. Acho que foi até bom você comentar, Breno, é uma coisa que eu não experimentei, mas acho que é legal a gente comentar aqui também, que se eu manter o track pelo index, e aí, como você falou, se eu fizer a troca, né, por exemplo, vamos falar que dá 3 segundos, eu vou trocar de ordem. Então, vamos falar que é o seguinte. Vou pegar o primeiro elemento e eu vou colocar ele Vou trocar ele com o terceiro. Então, ou seja, 0, vou colocar aqui o que era o terceiro. E o terceiro vou colocar aqui o que era o primeiro. A ideia é que isso aqui, ele meio que... Ele ainda reflete assim, mas, né, teoricamente, ele pode, em algum momento, isso pode causar algum problema, né, de inconsistência de dados. Mas é isso mesmo, o ideal é que seja o ID, para que você evite qualquer tipo de problema, beleza? Esse é um ponto relevante de ser ressaltado. E beleza, pessoal, isso aqui seria mais uma parte mesmo para mostrar um pouco do Angular em si. E agora eu queria mostrar para vocês aí mais uma ideia de ter ali um case de uso, né, assim, que é uma aplicação um pouco mais perto da realidade, que é um chatbot. Eu já tenho ela aqui rodando, vou mostrar para vocês aqui o projeto final. Só um momento aqui. Isso aqui, ó. Basicamente eu tenho aqui uma lista de chats, né, tá fixo aqui com 3 chats. E aí eu tenho aqui, né, eu posso mudar para um, para outro, e beleza. E é uma coisa assim, adicional que eu fiz também. Depois eu tenho até inclusive vou até mostrar para vocês o código, que eu esqueci de mandar no início. Que eu já tenho aqui o GitHub com esse código que vocês podem acompanhar se vocês quiserem, para vocês já verem e terem uma ideia do que foi feito a princípio. E tem esse aqui. Aí eu fiz a minha câmera tá travada para vocês? Ou ela tá mexendo? Tá travada. Travada, mano. Ah, tá. Agora que eu reparei aqui.
Agora que eu abri o Meet. Sei aqui, eu até reiniciei aqui para poder ver se era meu, mas acho que era só seu. Aham. Ah, beleza. Beleza. Destravei aqui então. Eu acho que o Meet ficou um pouco travado aqui, mas beleza. Eu acabei que eu não consegui mandar. Vocês estão ouvindo de boa? Porque me travou a minha página aqui do Meet. Eu tô ouvindo de boa aqui. Linux Ah, tá User. bom. Ah, não. Vou continuar aqui. Ô, Breno, eu postei, desculpa, só cortando aqui, eu postei ontem um negócio no Instagram, o cara construindo uma pasta em Linux. Você viu lá, Andrezinho? Depois eu Eu tô vi. chamando, cara. Você vai achar o bico, né? Eu vi isso aí, mano. É muito bom, cara. Muito bom. Mas beleza. Então aqui eu mandei para vocês aí o link do GitHub do Angular. E aí um adicional que eu fiz também, né? O Caneta até comentou, né? O extra aí, é que eu fiz a integração com a API de IA do Google, que é o Gemini. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o que é o Angular, ele vai me responder de acordo com a resposta da API. Isso aqui é a aplicação pronta, né? Aí, assim, eu tenho uma outra versão dessa aplicação que ela tem algumas coisas a menos que eu queria mostrar para vocês, meio que um pouco da construção. E aí eu vou mostrar aqui agora. Aqui ela já está na versão final. Então, por exemplo, reparem que quando eu digito alguma coisa, ele mostra aqui a última mensagem, assim como tem um chat comum. No WhatsApp é assim, né? Ele sempre mostra a mensagem mais recente. E quando ele me respondeu, ele também mostra aqui a mensagem que eu recebi por último. E se eu ver, por exemplo, aqui o que é o React. Vem para cá, se eu sair, beleza, tá aqui a minha pergunta, e quando ele responder, ele vai mostrar. Então, tem algumas coisas que eu acho legal do Angular, que aí eu achei um case legal para mostrar, né, de como que eu usaria esses recursos para fazer algo que seja, enfim, aplicável a esse cenário aqui. Beleza. André caiu? E eu acho que ele vai reiniciar. Ele fechou, por engano, a aba, pelo que eu vi ali. É. Quando o apresentador cai, o palestrante cai, é um bom sinal, cara. Será acho que aparentemente também a internet dele tava meio ruim, né? A câmera dele tava meio ruim. Talvez tenha caído também. Nada? Deixa eu chamar ele aqui por fora aqui pra ver se ele responde. André. Ah, ué. e- Deu mensagem pra ele aqui, eu acho que uns 2 minutinhos ele já tá de volta. Só aguardem um pouquinho aí. Deve ter caído a internet dele. O Breno falou, você viu ele clicando no botão, Breno? Não, eu só supus mesmo que ele tinha Ah, fechado a aba, porque ele estava bem na parte que ele estava fechando algumas coisas, né? ah, Aí eu meio que imaginei que poderia ser isso. Fechou a aba do Chrome ali sem querer. cara, eu faço isso direto no Teamspeak. Se para, ele tá falando sozinho, deixa eu dar uma ligada pra ele aqui. Ele talvez esteja apresentando lá. Vou ligar pra ele aqui.
E aí, pessoal? Até onde vocês escutaram mesmo. É, acho que o Meet travou aqui. Na hora, ele até falou, acho que ele clicou fora ali, que fechou. Qual que foi a última coisa que ele falou aí, pessoal? Pra mim. Vocês lembram? Hum, Ele falou que ia mostrar a versão da aplicação com menos recursos, né? Mas eu não lembro exatamente qual que foi a última coisa. Ah, eu cheguei a falar sobre rotas? Não. Não. Ah, tá. Começa da parte que você mostrou a aplicação nova, cara, porque acho que a gente perdeu tudo. Então deixa eu voltar aqui. Eu sozinho aí. Boa. Depois a gente corta esse pedaço, não tem problema, né? Não, beleza. Não, mas tranquilo. Mas aqui o que eu te mostro é basicamente que a aplicação, ela pronta, né? E aqui eu tenho ela rodando ela, onde eu tirei algumas coisas e aí a ideia seria basicamente o seguinte, fazer com que ela fique igual essa aqui, né? Então eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz, né? Alguns recursos foram usados para construir o que ficou pronto aqui, né? Basicamente é isso. E para começar, eu falaria aqui da parte de rotas, né? Então eu comentei aqui que eu tenho aqui vários chats, e quando eu clico em cada um dos chats, eu mudo aqui a página, né? Então aqui até em cima muda, chat 1, chat 2, chat 3, e aí isso é importante por quê? Porque até o usuário se orienta em qual página ele está. E aí, para você criar isso no Angular, você basicamente tem um arquivo de configuração de rotas, que é esse app routes, beleza? Aqui é onde você configuraria isso. No Angular antigo era num chamado app route module, né, mas ele não existe mais. E aqui eu tenho as minhas rotas. Eu já começo aqui com a minha rota padrão, que é essa rota raiz. E quando eu faço aqui, ó, path vazio, ele entende que é o que? Beleza, é a raiz. E component é o componente que vai ser usado para mostrar na tela quando eu acessar essa rota aqui. Nesse caso, esse main component, ele tem basicamente esse menu lateral, né? Só que no meu chat mesmo, eu tenho o menu lateral e tenho também essa parte à direita, que é onde tem aqui o meu conteúdo todo aqui. E aí eu preciso de mostrar isso também. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Vocês entendem aqui, ó, que eu tenho a minha principal que compreende esse menu lateral esquerdo, e aqui eu tenho aqui o conteúdo que está dentro dele. Então, ou seja, por mais que eu mude de chat, ele continua mostrando o menu lateral. Então, ou seja, essa rota do chat 2, do chat 1, ela está dentro da página principal, dentro dessa rota principal. Então, é o que a gente chama de rota filha. Como eu entendo aqui que a rota principal, essa que está aqui declarada, e eu entendo que cada chat é uma rota filha dessa, então eu declaro a parte dela como rota filha, usando aqui, ó, children. E aí, beleza. Para declarar uma nova rota, eu venho aqui, inicio um objeto, coloco um path, vou colocar aqui, por exemplo, chats. Só isso por enquanto, como exemplo. O que ele entende, então? Quando ele acessar a partir da raiz a palavra chats, ele vai vir para cá, e eu tenho que ter um componente para ser renderizado quando acessar essa rota. Então, basicamente, eu tenho que vir aqui e criar um componente. Vou criar um componente de exemplo aqui, para a gente ter como essa construção. E quando eu venho aqui no meu NG, eu tenho esse comando chamado generate, onde ele me auxilia com a criação de vários componentes, não componentes gráficos, mas também classes, por exemplo, e que tá. Quando você roda o help, ele te dá aqui uma orientação sobre o que você pode usar para criar. Nesse caso, eu vou usar aqui a parte que ele chama de generate component. Eu vou criar essa minha página aqui, ó, nessa pasta app/pages, então eu venho aqui, component app/pages /test page, por exemplo. Quando eu rodo, foi mal que eu acabei errando aqui a questão da posição relativa, o app já está incluso, então eu não coloco o app, coloco só a partir do app. Então, pages, test page. E aí com isso ele criou, pages, test page, beleza, criei minha página. E com isso eu posso pegar o componente dela e associar a minha rota. Beleza, aqui. Quando eu salvar, quando eu salvar e acessar aqui, ó, /chats, ó, test page works, e se vocês forem ver, se eu for ver, basicamente o conteúdo que está nesse componente que eu acabei de criar. Se eu altero ele, ele vai refletir lá dentro. E beleza.
Só que tem um detalhe, nesse caso meu aqui, eu não tenho só barra chats, eu tenho aqui o ID de cada chat. Então eu tenho aqui, ó, chat 1, chat 2 e chat 3. É variável. Quando eu tenho uma ocasião como essa, o que eu faço? Na minha declaração de rota, eu não coloco só o prefixo, eu coloco o prefixo e falo que depois dele eu tenho um valor que ele é variável. Então, para isso, o que eu faço? Eu coloco um barra, 2 pontos, e o nome da minha variável que eu quero atribuir ao valor que vai vir depois, que eu vou chamar de chat ID. Beleza? Declarei isso aqui. Eu já consigo acessar essa lista de chats aqui. Então, por exemplo, colocar barra chat 2. Ele vai renderizar o chat 1, chat 2, chat 3. Mas, como eu não fiz nada, ele não muda o conteúdo, ele continua estático. E como que eu faço para puxar esse chat ID lá dentro do meu componente? Basicamente, se eu vir aqui no meu componente, eu posso declarar um input, que eu uso esse @input aqui. E aí eu posso declarar a variável. E aí, com isso, na verdade, ele reclama porque ele está estrito, né? Então, ele tem que ter um valor atribuído de início. E aí, com isso, eu posso usar esse valor aqui no meu template, por exemplo. Então, chat aberto. O chat aberto é esse chat aqui. Chat 3. E uma novidade, não sei se vocês perceberam, quem já conhecia o Angular aí, antes você não tinha como fazer esse input em componente de rota. Você tinha que fazer todo um esquema de fazer aqui no construtor, um private activated route. E aí você teria que ver aqui route. Pode falar, ó, Kainan. Não, já tava assustado aqui. Eu falei, cara, de onde ele tirou o input? O input não é pra isso não, bicho. Ele tá fazendo coisa errada, bicho. Tava me tremendo aqui pra falar que tava errado. Pois, tá vacilando aí. Puta, vai vacilar, cara. E, pô, esse cara tá doidão aí, mano. Confundiu tudo. Não conhecia não, cara. Não sabia que dava pra usar o input assim não, cara. Puta, Pois que é. louco. Não, eu Nossa, também eu pego de surpresa, eu tava preparando essa aplicação, aí que eu vi num lugar, falei, pô, velho, agora funciona? Testei e funciona. aqui é muito Vai, louco. legal, né, mano? Cara. Demais, cara, demais. Eu juro que você tava aqui preocupado. Eu falei, puta, o cara tá queimando, vai escrever coisa errada. Tem que avisar ele no chat que vai dar no Bom WhatsApp. demais, cara. Bom Ah, bom demais. demais, manda aí. Mas assim, eu ia comentar porque antigamente, como que você fazia para processar o parâmetro? Você tinha que vir nesse Activated Route, pegar o snapshot dela e usar aqui, ó, Parents. Que aí sim você tinha acesso, se eu fizer aqui um console log, você teria acesso à variável, mas igual eu comentei agora, né, o Kainan comentou, isso era até então, eu não sei se isso veio no Angular 16 ou 17, aliás, 17, mas 16 não, mas agora você pode usar o input, que ele já tem uma forma mais fácil de pegar esses dados, né, e aqui, ó, chat ID, chat 3, que é quando ele vai, vem para cá, ou seja, então essa aqui é a forma antiga de pegar, que era um pouco mais complicada, aqui é a forma mais simples. E aí até o Kainan, uma coisa interessante, né, que tipo, quando você tem um componente como esse aqui, igual, por exemplo, eu tenho aqui, se eu mudar o chat, repara que ele não reconstrói o componente, ele mantém a instância antiga. Então, repara que ele não fez um log com o chat novo, ele manteve o antigo. É como se Né? você tivesse dado, na verdade, subscribe no Activated Route ali, mas não no snapshot, né? Você pegaria Isso, Ah, pode crer. Que da isso. hora, mano. Para puxar antes dinamicamente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar esse parents, que é um observable, que é um stream, Boa. e aí eu vim para cá, subscribe, aí sim eu conseguia ter uma dinâmica de eu pegar um valor novo caso ele fosse alterado. Né? Então, agora sim, agora se eu vier para cá, ó, chat 2, aqui, ó, chat 3, agora sim ele muda. Mas, ou seja, então eu saí disso aqui, onde eu tinha que fazer toda essa, importar esse cara aqui no construtor, para simplesmente isso. Só o input já resolve o problema. Então, realmente facilita muito. Né? Então, é bem legal. Aí, por exemplo, se você tem você usa esse componente em outros lugares que não é como um handler de rota, você pode usar o input que funciona corretamente, né, para os dois casos. E aí, beleza, pessoal. Então, esse aqui é um exemplo aqui né, dessa ideia de criação de rotas. Eu já vou voltar aqui para como estava antes, né, para a gente dar sequência aqui à nossa aplicação, já usando aqui a página de chat, beleza? Vou só excluir também esse aqui, como a gente não vai usar ele mais. Opa, pode falar quem levantou a mão. O Felipe comenta. Alguém levantou a mão também?
Pô, Ou que nem não? o Angular sabia dessa, cara. É. Mas é, o Felipe, legal demais, cara. Eu descobri isso aqui de surpresa também, mano. Vou só apagar aqui que eu excluí o componente. Beleza. Beleza, pessoal. Então aqui essa ideia da rota aqui, legal. Outra coisa que eu também queria mostrar do Angular, que é algo assim bem pertinente, né, que é a questão de componentização. Então assim, se você pega aqui, por exemplo, vou colocar teste, ele já funciona parcialmente. Eu tenho aqui o meu chat e tal, o input, o botão aqui embaixo e tal. Só que se você for ver como que isso foi implementado, como que está hoje, eu tenho aqui ó, o meu chat page, beleza? Que é a página que abre nessa rota. E eu venho aqui no meu template, está tudo junto. Tá aqui ó, a lista de mensagens, está aqui o input, o botão. Não está ruim, né? Digamos que não está ruim, mas existe uma forma de melhorar isso aqui. Eu posso, em vez de ter um template que começou a crescer igual ele ficou aqui, o que eu posso fazer? Eu posso criar um componente para eu agrupar algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou criar um componente que vai conter dentro dele toda essa parte aqui do input, que é essa barra de baixo e o botão. E aí, com isso, em vez de ter todo esse código, eu vou simplesmente ter o meu componente, eu vou chamar meu componente e vai reduzir o tamanho aqui desse meu arquivo chatpage. Beleza? Para isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... Na verdade... Ah, não, eu ia falar assim, pô, eu já tinha criado ele? Ah, não, é porque eu excluí. Se pô, eu tô trapaceando aqui, já deixando o negócio pronto já, mas vou criar ele do zero aqui. Para ficar mais fácil aqui a localização, ó, a minha chatpage está aqui, eu vou criar ele aqui dentro dessa pasta, components, eu vou criar ele chamado chat input. Então, eu vou vir aqui, barra main page, chat page, components, e eu vou criar aqui o meu componente. Então, ngGenerate, component, chat input. E aí, beleza. Com isso, o que eu posso fazer aqui? Eu criei um componente, chat input. Quando você abre um componente que você criou, você tem aqui ó, esse selector, que basicamente é o quê? Como que você referencia ele em outro componente. Então, o que eu basicamente quero fazer? Eu quero vir aqui no meu chat page, eu quero tirar tudo isso aqui e só usar esse componente aqui. Então, eu pego o seletor dele, que é o chat input, e chamo a partir daqui. Beleza? Ele reclamou por quê? Porque ele não conhece componente, ele não sabe que ele existe. Eu tenho que vir aqui, pegar ele e adicionar aqui nos imports. Então, eu venho aqui em cima, adiciono ele aqui, ó, chat input component, e aí com isso ele já parou de reclamar. Beleza? O meu chat input, ele tem basicamente esse chat input works, né, que é a mensagem default. Ele aparece aqui já, então tá funcionando, beleza. E agora o que eu posso fazer? Eu vou basicamente transpor esse código que está aqui para lá. Então, eu pego para cá, beleza. Ó, reparem assim, repara a diferença, né? Tinha todo um código aqui, eu já consegui reduzir algumas linhas. Isso é muito importante quando a aplicação cresce, porque você perde meio que o controle, né, do tamanho dos arquivos, então fica algo ruim de você controlar, da manutenção e tudo mais. Eu tenho que mover esses métodos, né? E aí outra coisa, ó, repara que aqui já estava com um arquivo maior, porque fazia muita coisa, fazia tanto as regras, né, as lógicas de mostrar aqui a página de mensagens, quanto as funções de lidar com o botão. Tá, agora eu já consigo também ó, tirar algumas coisas daqui e passar para cá. Isso já deixa o componente do chat page mais limpo. Beleza? Então, para cá eu venho para cá também. Esse aqui também eu movo. Tem uma série de coisas aqui que vão ser usadas só aqui. Esses formulários aqui, beleza? Opa, esse aqui continua aqui. Esses imports também. Beleza? E o que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter o construtor importando. Beleza. Chat service. Ok. Isso já aqui é basicamente um trabalho de mover, né, de componentizar. Então, ou seja, eu fiz aqui criei o componente, consegui reduzir bastante código que estava aqui. Então, isso deixa a aplicação um pouco mais fácil de você ver o código, né? Porque você tem códigos menores, né? Mais fácil de você enxergar e tudo mais.
Beleza, mas temos um problema. Quando eu tenho meu formulário, aqui, né, que é o meu input, quando eu envio a mensagem, ele basicamente vai chamar aqui, ó, esse submit, que é essa função aqui. O que eu fazia antes? Quando eu fazia o submit, eu basicamente vinha para cá, eu pegava assim, beleza, qual que é o chat ativo? Aí eu tenho lá um serviço que já me fala isso, beleza. Eu montava a mensagem e colocava na lista de mensagens. Só que essa lista de mensagens não pertence a esse cara. Ela estava aqui no meu chat page. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um código que interagia tanto quanto com essa parte de botão e do input aqui embaixo, tanto com a lista de mensagens. Eu preciso de fazer isso de alguma forma para resolver. Então, o que eu posso fazer aqui? Esse código ele não tem que estar aqui, ele tem que estar na minha chat page. Só que, quando eu envio a minha mensagem, ele vai chamar aqui. Então, como que eu faria para comunicar? Vamos falar, beleza, o meu chat page está aqui, chama o input, como é que eu faço para o chat page saber que uma mensagem foi enviada? Eu posso vir aqui no meu chat input e criar aqui um output. Vou criar aqui, beleza, e tal. Vamos falar on new, ou vou criar o mesmo, enfim, message. Usar o mesmo nome que eu estava ali. E aqui, beleza. Ele reclamou porque eu acho que não tem o tipo. Isso, tem que ter um tipo aqui. Aí é o seguinte, ó, eu vou enviar aqui. Eu vou falar, ó, eu vou enviar aqui uma mensagem, um valor. Mas qual valor que eu vou enviar? Repara que quando eu tenho aqui basicamente um valor que vem do meu input, que é o conteúdo da mensagem que eu digitei. Então, beleza, quando eu digitar, eu quero que o que eu digitar aqui vá para o componente de fora. Então, o que eu quero enviar para o componente de fora é só uma string. Então, vem aqui, beleza, string já resolve meu problema. Quando eu venho para cá, o que eu posso fazer? Quando eu enviar o formulário, né, quando eu der um enter lá no campo de mensagem, eu venho para cá, ponto on new message, que é o meu output que eu criei, ponto emit this ponto input message, que é basicamente a mensagem que eu digitar lá no meu campo. E aí, com isso, o que eu posso fazer aqui agora? Eu venho para cá, on new message, e tem aqui, eu faço essa nomenclatura, que é passar o evento, e aí com isso eu consigo receber essa mensagem aqui no meu componente. Eu vou criar aqui, value, string. E aí, beleza. Aí com isso eu posso voltar esse código que pertence ao chat page para cá. Então aqui, beleza. Isso aqui também faz parte daqui, beleza. Tudo bem aqui. Na verdade, o Active Chat. Eu vou deixar, tem que ficar aqui mesmo. Tá, é só uma reclamação que ele faz aqui esse cara aqui, porque não fez verificação, beleza. E tudo bem, esse aqui não precisa por enquanto, depois eu volto com ele para lá, nessa ocasião. Então, beleza, quando eu tenho aqui o meu input, eu vou até mostrar aqui na tela, o meu input, o meu campo de texto. Quando eu dar um enter na mensagem, ele vai chamar para cá, que vai chamar esse método onNewMessage, isso vai refletir aqui no meu chat page. Aí com isso eu consigo pegar a mensagem que eu enviei e colocar na lista de mensagens. E aí com isso o usuário vai ver a mensagem que ele enviou e vai fazer o que tem que acontecer normalmente. Vamos ver se funcionou, ficou um pouco zoado aqui, mas beleza, tá? Tem a questão de utilização aqui que eu tenho que ajustar, mas a questão da componentização funcionou como deveria e isso que era a intenção nesse momento. Beleza? Beleza, tranquilo. Alguém comentar alguma coisa desse ponto, que eu vou pular para outro assunto agora, mas aí se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Beleza, então, beleza. Outro ponto aqui também que eu queria mostrar beleza, que eu comentei antes que eu tenho o meu chatbot, ele busca de uma API, então ele faz uma comunicação com o serviço externo. E aí, como que eu posso fazer isso? Se eu venho para cá e tenho aqui, ó,
na hora que eu faço o envio da mensagem, eu posso vir para cá e fazer essa chamada. Beleza, eu vim para cá, recebi mensagem, então eu vou agora fazer aqui a requisição na minha API. Posso fazer tanto de um lado quanto de outro, aí fica assim uma critério mais. Depois eu vou até mudar essa parte aqui, mas eu vou, a princípio, manter mesmo no meu page. Eu já criei aqui esse chat service, que na verdade é o. Ah, não, foi mal, confundi aqui, é o chat. Ah, não, tô confundindo. Eu fiz aqui, ó, dentro do meu message services, eu já tenho aqui criado o chatbot service, que já tem aqui um método onde eu recebo um conteúdo, beleza? Ele já monta aqui uma requisição para a minha API. Esse aqui é a API que eu tenho localmente rodando no meu servidor Node. Eu passo o meu input para ela, e aí com isso eu tenho uma resposta. O que eu posso fazer nesse caso? Quando eu tenho uma nova mensagem, eu venho para cá, eu chamo aqui, ó, esse send message a partir daqui, beleza? E aí eu posso, nessa mesma ocasião, beleza, eu mandei a mensagem para cá, beleza? Só que eu quero que esse conteúdo que eu mandei vá para a API. Então, a partir daqui eu posso vir para cá, chamar esse chatbot service, .getAnswer. E aí eu vou aqui passar a minha mensagem.content. Beleza, ele vai para cá, vai mandar para minha API, vai ter a resposta. A resposta vai vir aqui por meio desse subscribe. Vamos falar assim, a resposta. Só fazer um log aqui para demonstrar isso funcionando. E aí, se eu perguntar, o que é Angular? Ele respondeu aqui, ó, Angular, Framework, JavaScript e tal, beleza. Então, ou seja, já estou fazendo minha chamada para a API. Agora seria questão de eu pegar essa resposta e fazer alguma coisa com ela, né? Colocar na lista lá de mensagens e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu queria mostrar agora uma outra abordagem, né? Um pouco uma mudança em algumas estruturas aqui, porque aqui, reparem que funcionou, né? Ou, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a mensagem, ele aparece, mas não está igual aqui. Porque, por exemplo, se eu vier na minha aplicação original, se eu mando a mensagem, ele já mostra o preview dela aqui. Só que isso não acontece aqui. E aí a gente entra num problema que é o seguinte. A minha lista de mensagens, ela está concentrada aqui no meu chat page. Certo? Tem aqui, ó, message, beleza. E toda a comunicação acontece aqui dentro. Chat page, beleza. Né, aqui, quando eu chego a mensagem, eu tenho para cá, aqui, beleza. Só que, não sei se vocês lembram, o chat page, ele tá aqui, ó, dentro dessa rota, e o menu lateral tá dentro de outro componente, que é esse main page, ou seja, tá totalmente fora. E dessa forma, eu não tenho uma forma direta de comunicar, beleza, cheguei aqui a mensagem, como que eu faço para mandar essa mensagem que chegou pro main page para ele mostrar no menu lateral? Né? Então, assim, a gente, a princípio, não vê uma forma direta de fazer isso. E aí, agora eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso usando um recurso bem até controverso do Angular, né? Que é, assim, a galera, muitas vezes, não entende muito bem a forma de usar. E, nesse caso, ele é bem útil. Alguém sabe, teria um chute aqui de como que a gente poderia resolver esse problema? Né? Qual que é o problema? Eu tenho aqui a mensagem, eu quero fazer ela chegar aqui no meu componente que está por fora, que é a minha página principal, para eu mostrar a mensagem que eu enviar aqui no meu botão do meu lateral. Ia Beleza. falar Redux de piada, mas... Também poderia ser. Vamos respeitar, Tem Redux o para Angular, Angular? por favor, né? Ou não? Oi? Tem Redux para Angular? Tem o... Ah, tá. Não é bem o Redux, eu acho que é o... Agora não vou lembrar. Anti-state, tem. NGRX, acho que é esse aqui, ó. Alguém comenta. Tá. Não, O arroba output ali que você passa do filho pro pai, tem a ver com isso aí? Bom, nesse caso não, por quê? Porque o meu chat page está aqui. Ele não é chamado aqui Tá. dentro, entendeu? Uhum, entendi. Mas, assim, funcionaria em alguns contextos, mas nesse caso ele também não seria possível. Mas boa questão, ó, Breno.
E assim, até que esse ponto ele funciona, só que muitas vezes ele fica inviável se você, por exemplo, tem muitos componentes, você quer passar isso para vários lugares e acaba ficando um pouco inviável. Então, qual que é esse recurso? Existe um cara bem legal no Angular chamado ORX.js. Vou abrir a documentação dele aqui. Se você abrir aqui, ele vai ter uma documentação do que ele serve e tal. Ele é bem extenso, né? Existem vários recursos, várias funções, e tem coisas que são úteis em vários contextos, mas tem hora que você não precisa de usar muita coisa. Você consegue resolver o problema com poucas coisas ali. Basicamente, qual que é o que eu preciso fazer aqui? Então, reparem que eu quero pegar um dado que vem daqui e eu tenho que receber ele mais especificamente aqui, ó, nesse app chat item button. Por quê? Porque eu tenho uma main page que é toda essa página principal e o meu lateral tá aqui, ó, nesse chat list. E eu tenho que fazer a mensagem chegar aqui, ó, nesse item aqui. Beleza. Como que a gente faria isso então? Eu vou começar aqui pelo message service e eu vou, porque por exemplo aqui, ó, ele manda aqui um send message. Beleza? Eu chamo aqui o send message, então ela chega aqui, né? Então, por meio desse cara, eu vou fazer a mensagem chegar lá no meu chat item button. Como que eu farei isso? Primeiro, eu vou criar aqui, declarar um negócio que chama de subject, que ele faz parte desse ORX.js. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é o subject, mas basicamente esse aqui é o seguinte. Ele é um objeto onde você pode centralizar informações. Ele chama de subject, vamos falar, subject é uma tradução para assunto. Então, assim, ele é um objeto que ele centraliza a passagem de informações de um assunto específico. Então, beleza, qual que é o assunto? É a última mensagem enviada. Então, ele vai sempre ter nele, ele vai sempre transportar por meio dele, digamos assim, a última mensagem que foi enviada. Né? Ele é como se fosse um canal, é como se fosse, ele chama de streaming, que é basicamente um canal de dados, onde você passa dados por ele e você pode receber esses dados em vários lugares. Então, basicamente, a princípio, o que eu poderia fazer? Eu tenho esse cara aqui, last message subject, e quando eu receber mensagem, eu posso vir para cá, deixa eu ver se eu importei alguma coisa aqui, e enviar mensagem para ele. Beleza. Message, beleza e tudo mais. Mandei. E aí, como que eu faria para receber esse dado no meu chat item button? Eu vou vir aqui, na verdade, eu vou criar um outro método que já está até criado, mas eu estou só copiando mesmo, que esse cara aqui, ó, é o last message. O que ele faz? Ele basicamente pega o meu subject e retorna. Só que é o seguinte, reparem que eu tenho vários chats, eu tenho que filtrar. Então, a mensagem que eu mandar para cá não pode aparecer nos três, certo? Não, aliás, deixa eu mostrar, acho que uma forma um pouco que depois eu entro nesse ponto aqui. Então, eu vou começar para cá. Ó. Eu tenho aqui o meu subject. Acho que vai ser mais legal abordar dessa forma aqui. Eu tenho aqui o meu subject e eu vou expor ele para fora. Então, eu vou pegar ele por meio desse método aqui. Quando eu venho aqui no meu chat item button, eu posso simplesmente vir aqui, ó, já até criei esse método, e chamar ele para cá. Então, message service.getLastMessage. E aí eu faço um subscribe para ir para demonstração. Vou mostrar aqui como que está chegando esse dado. Beleza. Message está cá. E aí, aqui no meu console, quando eu ver a mensagem, ó, chegou aqui, ó, no meu chat item button a mensagem. E aí, beleza. Então, vocês viram aqui, ó, isso aqui está na linha 36, que é essa linha aqui. Então, pessoal, pô, beleza, tá resolvido. Eu consigo ter aqui no meu componente a mensagem. O que você pode fazer, então? Eu posso vir aqui, já tem aqui o meu last message, eu vou atribuir o last message o valor que eu recebi. Beleza, pô, acho que tá resolvido então, né? Vou vir para cá, vou ganhar agora o meu template e vou mostrar o last message. Então, eu posso vir aqui, ó, e pegar, mostrar aqui. Aí eu pego o meu last message, beleza? Ó, se eu tenho uma mensagem, eu mostro ela, se não, eu mostro esse texto aqui. Entenderam aqui? Ó, o que eu fiz? Quando eu mando para cá, ele manda para esse subject, que eu pego por meio daqui,
E aí, quando eu faço esse next, ele recebe por aqui. E quando eu recebo, eu mando pro last message. E aí, o last message eu vou e mostro aqui no template. Beleza, né? Acho que, como diz o Felipe, compilou na cabeça de vocês, né? Imagino que sim. Espero que sim. Se eu vim para cá, teste. Opa, mandou para os 3. E nós temos um problema. Por quê? Porque essa mensagem é do chat 3, não é do chat 2 do chat 1. Então, como que eu posso resolver esse problema aqui? Reparem que para qualquer chat que eu envie a mensagem, qualquer chat manda a mensagem para cá. Então, qualquer mensagem que eu mando, chega aqui. E nesse caso, qualquer mensagem que chega, eu mando. Então, eu tenho 3 botões aqui do lado, mas todos os 3 vão receber a mesma mensagem que chega, no mesmo momento. E aí, como que eu faço para filtrar isso aí, para que isso não aconteça? Quando eu tenho esse get, cadê aqui, ó? O get last message, o que eu posso fazer? Eu falei assim, não, beleza. Esse aqui, ele é um botão específico, né? Como eu comentei, é o botão de cada chat. Então, tem o botão do chat 1, chat 2, chat 3. Então, tem aqui, ó, esse botão é desse chat aqui. Eu só quero escutar, receber mensagens desse chat. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar aqui, ó. Eu quero receber mensagem, só que só desse chat que está ativo aqui agora, ponto .id. E aqui eu vou colocar, beleza, qual que é o chat ID? Esse aqui. Beleza. Só que para que eu filtre pelo chat ID, o que eu posso fazer? Reparem que, novamente, ele vai mandar a mensagem para cá. A mensagem tem aqui, ó, um ID, um chat ID, um content, e aqui se foi recebido ou não. Beleza. Eu só quero passar mensagens que sejam correspondentes ao chat ID que está aqui em cima. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui esse cara que ele passa todas as mensagens, mas eu falo assim, não, cara, eu não quero que você passe todas as mensagens, eu quero que você filtre. Então, cada vez que ele mandar mensagem para cá, ele vem para cá, beleza, vai chegar aqui, só que agora ele tem um filtro, então ele vai passar por esse filtro aqui. E qual que é esse filtro? É o seguinte, ó, mensagem que eu recebi, eu só vou passar para frente se o chat ID dela for igual ao chat ID que eu recebi o parâmetro. E aí vamos ver se funcionou. Agora aqui, teste. Ó, funcionou. Perceberam aqui? Ó, agora, ó, teste 2. Agora eu tenho a segmentação. Então, ou seja, isso aqui é algo, vamos falar, é um dos recursos, né, que é essa questão de você centralizar a comunicação em um subject e você poder filtrar ela, né, você poder filtrar de acordo com algum atributo. Isso, assim, você poderia pensar em inúmeras aplicações para esse aqui, né, que, por exemplo, poderia falar assim, beleza, você pode criar um subject para cada chat, então eu vou criar aqui last message para o chat 1, outro cara para o chat 2, outro cara para o chat 3, pode até fazer algo tipo isso aqui, né, tipo, sei lá, subjects. Aí chat 1, aí teria aqui o subject dele. Eu poderia fazer isso, só que eu não preciso, eu posso centralizar todo mundo aqui, e nessa hora específica, ele vai repassar somente aos correspondentes. E repara o seguinte, como eu tenho 3 botões, ele chama esse método 3 vezes, para cada botão. E para cada um, ele vai criar uma réplica, vamos falar, essa réplica desse canal de comunicação, só que só filtrando mensagem daquele chat. Então, esse aqui é um dos recursos que você pode usar para viabilizar, né, o que eu falei, assim, dessa questão de comunicação. Isso aqui, né, alguns falam muito assim, né, alguns outros contextos nem falam tanto, mas isso aqui é o que o pessoal chama de gerente de estado, que é o seguinte, eu tenho um estado que ele, apesar dele ser centralizado no lugar da minha aplicação, que é a mesa de mensagens, ele não tem que ficar só lá. Talvez eu tenha que também ter acesso a esse estado em lugares fora do meu contexto principal, que é, por exemplo, aqui, o meu menu lateral. Eu não quero que o meu estado fique só na lista de mensagens. Eu quero também que esse estado ele seja acessível para fora. E aí, só que você tem que ter uma forma de você gerenciar e você repassar esse estado para quem seja interessado em receber esse dado atualizado. Então, isso que a gente chama de gerência de estado, e é uma forma de fazer, né, bem simples aqui, de você fazer isso usando o React.js. E aí, assim, como eu comentei, você tem inúmeras aplicações aqui, várias formas de você lidar com os dados, né, mas isso aqui é uma delas, mas que, em muitos casos, você já resolveria aí uma
grande parte, assim, das demandas que você poderia ter. Ponto é isso aí. Beleza, pessoal? Eu tô pensando que agora eu caio não, porque o que eu ia falar, tipo assim, eu até fiz mais coisa aqui, mas no geral vai girar muito em torno disso aqui, é de subject e tudo mais, e aí essa questão mesmo de complementos, né? Aí a gente pode, talvez aqui, eu posso ir estendendo aqui, mostrando algumas coisas a mais do que já tá feito, ou a gente pode, talvez, né, o que você acha? A gente dá uma pausa para perguntas, de acordo com o tempo Manda, aí que a gente cara. tem restante? Você que manda, você que manda. Beleza. Então tá, então vou seguindo aqui com o que eu tô, com o que já tem aqui. E outra coisa que faltou fazer, que é o seguinte, eu comentei que aqui eu tenho um chatbot onde eu mando uma pergunta e eu tenho a resposta. Eu não fiz isso aqui, isso não tá ainda sendo feito nessa aplicação. Então, isso eu vou fazer agora. Como que a gente pode fazer isso aqui, ó? Eu tenho aqui o meu send message, que é quando eu... na verdade, eu já fiz isso aqui, né? Eu já chamei aqui a API de chatbot. Vou pegar aqui um cara que eu já tinha feito aqui antes, que é quando eu vou receber uma resposta. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu chamar o chatbot, vou, beleza, chamar aqui, vai ter a resposta dele, beleza? E aí, com isso, eu vou ter aqui a resposta que vai vir da minha API. E eu quero passar essa resposta para cá. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou chamar esse método aqui, onReceiveAnswer, beleza? Esse onNewMessage também, ele... Vou colocar ele aqui também. Qual que é a ideia que eu fiz aqui, ó? Quando você recebe a resposta, eu falo assim, beleza, tem uma nova mensagem. Então, você vem para cá, você recebe ela, e aí eu também mando para cá. Ou seja, então repara que quando eu receber a resposta da API, ele vai vir para cá, vai ter a resposta, e aí com isso eu vou ter aqui, né, o dado corretamente passando para cá, o new message, e aí com isso eu vou receber lá também a resposta. Deixa eu só pegar algumas outras coisas aqui. Na verdade, é o que eu fiz um pouco diferente aqui antes. Deixa eu só voltar como estava antes aqui. Send message. Aí aqui, set page. Ah, tá, beleza. Porque aqui eu pego o ActiveChat, o ID e a mensagem que está aqui. Tá, beleza. Esse aqui eu tinha feito para simplificar, mas é porque esse aqui realmente o ideal não é criar esse cara aqui. Como eu já tô, como o serviço de mensagem é aqui, porque a ideia eu não vou criar a mensagem aqui, mas vou criar ela lá dentro do meu serviço. Aqui é que eu já faço esse new message lá dentro. E aqui o valor. Beleza. Então agora eu mudei aqui a ideia do método, né? Eu vou vir para cá, esse que queria estar reclamando aqui, porque eu não mudei ainda o chat ID. Só verificar aqui se ele existe ou não, para ele parar de reclamar do chat ID. Beleza. Isso aqui também vou tirar por enquanto. E aí eu fiz uma outra estrutura, que é o seguinte, quando eu venho para cá, eu chamo esse método de send message, beleza? E aí com isso eu vou aqui já informar, né? Então é o seguinte, eu recebi mensagem, eu passo ela para cá, on new message. Para ele já adicionar na lista e também passar para o subject, que é isso, com isso eu consigo passar a mensagem para cá, para o meu chat item button. Também faltou um outro cara aqui. Esse é de que eu estou centralizando aqui as mensagens, né, aqui dentro do meu serviço. Chat ID, beleza. New message, aqui não preciso fazer isso aqui mais.
e o content, beleza. E aí, como que ficou aqui agora a estrutura? Quando eu mando a mensagem, ele passa para cá, beleza, ó, esse é o chat ID, esse é o content. Ele vem para cá no onion message, ele vai informar, né, nesse subject, e vai acabar batendo aqui no meu item button, então aí eu consigo ver a mensagem lá no meu menu lateral. Ele também vai colocar aqui na lista de mensagens, por quê? Porque eu quero que as mensagens, elas fiquem armazenadas aqui no meu serviço. Então, isso aqui já tinha sido feito, para quê? Para que, mesmo quando eu desloque de um chat para o outro, eu vou manter o histórico, beleza? Isso aqui é mais um detalhe mesmo aqui da implementação. E aí, por exemplo, quando eu venho para cá e recebo a resposta do chatbot, ele também vai vir para cá, on receive answer, beleza? E aí, quando ele vem para cá, ele também faz a mesma coisa. Ele coloca a mensagem lá na minha lista global de mensagens e também repassa para cá. E beleza, isso aqui também já é um outro ponto. Só que aí tem um detalhe aqui. Reparem que agora, diferente de antes eu fazia aqui a inclusão dessa mensagem aqui diretamente nessa lista. Então, quando eu enviar a mensagem, ele já fazia a inclusão aqui. Só que como eu fiz essa refatoração, eu parei de fazer isso aqui. Eu parei de enviar a mensagem para cá. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que eu vou... E também tem outro ponto, né? Aqui eu só colocava a mensagem que eu estava enviando. Mas a mensagem que eu estava recebendo não chegava para cá, para esse componente. Para essa lista de messages. Então, essa mudança também é para comportar isso. Por quê? Porque eu preciso tanto de ter a mensagem que eu envio aqui nessa lista de messages, mas também eu tenho que ter a mensagem que eu recebo do chatbot, certo? Então, eu tenho que ter as duas aqui na lista. E aí, como que isso foi feito também? Da mesma forma que eu tenho aqui, que eu puxei as mensagens para cá, quando eu receber uma nova mensagem, eu também vou escutar aqui, ó. Então, é o seguinte. Quando eu venho para cá, beleza? Eu vou fazer aqui tem esse método aqui, que eu estou chamando aqui de listen to received messages, que é o seguinte. Vou simplificar ele por enquanto aqui. Vou aqui no meu serviço, get last message, beleza? De acordo com o chat que está aberto agora, beleza? Então, eu também vou receber, e aí com isso eu consigo ter a mensagem que eu recebo lá da minha resposta. Então, beleza. Então, ou seja, quando eu venho para cá, tem o chatbot, eu recebo a resposta, ele consegue mandar para cá e ela vai chegar aqui para mostrar. E aí, com isso, esse método aqui é o método onde eu vou basicamente mostrar, né, adicionar a mensagem que eu recebi na minha lista de mensagem aqui em cima. Então, o que eu faço é isso aqui, ó, eu tenho aqui a mensagem, beleza, recebi aqui, e aí com isso eu já exibo. Porque, igual eu comentei antes, tinha esse detalhe aqui que eu tinha feito, né, de eu mostrar aqui, e até vai fazer requisição, só que ele não ia mostrar, ele até mostrou aqui, mas ele não mostrou a minha lista de mensagens, entendeu? Então, agora, com essa mudança que eu fiz, eu faço, como eu comentei aqui, eu vou receber a mensagem e colocar na minha lista de mensagens aqui em cima. Então, agora eu consigo aqui receber a mensagem e mostrar. Usando o mesmo recurso que eu comentei, na questão lá do get last message e tudo mais. E aí, beleza. Só um outro último detalhe que eu queria mostrar aqui também, que é o seguinte. Eu fiz aqui, beleza, né? Quando eu tenho aqui, ó, quando o componente ele está inicializando, ele vai escutar as mensagens que chegam no chat. Só que tem um detalhe, o chat ID, ele muda, né? Como vocês viram no início lá, o chat ID, ele reflete o parâmetro que eu mando para cá. Então, agora, o chat ID é 2. Mas se eu mudo para cá, não é 2 mais, agora é 1. Então, eu tenho que mudar esse cara, porque senão ele vai continuar recebendo mensagens do meu chat antigo. Entenderam? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Quando eu tenho um input, cada vez que ele altera, então cada vez que eu mudo de página, ele triga esse método chamado onChanges. Então, quando eu venho para cá, eu posso saber que mudou alguns dos meus inputs. Eu tenho aqui a referência aqui do valor novo. O que eu posso fazer aqui, ó? Quando eu venho para cá, então, vamos testar aqui, então, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, vou entrar aqui, ó, o que Angular. A resposta aqui, ó, o que Angular?
Se eu vim para cá, ó, tá vendo que ele recebeu aqui a mensagem que eu mandei no outro chat? Por quê? Porque eu mudei de chat, mas eu continuei escutando as mensagens do chat 3. Então, o que significa? Aí é uma questão também importante do Angular, que é você gerenciar o input quando ele muda e você reagir a isso. Então, por exemplo, eu quero que quando eu mudar de página e o meu chat AD mudar, eu tenho que... Beleza, então, até então eu tinha feito a inscrição para receber as mensagens do chat anterior, mas quando eu mudar de chat, eu tenho que cancelar esse fluxo de dados para receber agora do chat 1. E como que eu posso fazer isso basicamente? Eu tenho aqui, ó, quando eu faço subscribe, ele me dá um negócio que ele chama de subscription. Então eu vim para cá e vou salvar essa subscription aqui. E aí o que eu faço? Sempre que eu mudar de chat, eu falo assim, beleza, eu estava no chat 3, mas agora eu estou no chat 1. Mas eu ainda tenho uma subscription ativa para escutar atualizações do chat 3, que está aqui nessa variável que eu tinha feito antes. Então eu tenho que vir para cá e fazer aqui um subscribe. Porque quando eu faço isso, ele vai basicamente cancelar a minha escuta, né, que eu fiz anteriormente, para ele só manter a escuta dos dados relativo ao novo chat que eu abri. Então é algo também assim que tem relação aí com essa questão do React.js, você sempre ter consciência, beleza, você pode abrir aqui um canal para você receber os dados, né? Só que se você não fechar, ele vai continuar recebendo para cá. Então, mesmo se você mudar o contexto, ele vai continuar recebendo. E aí você tem que ter a consciência do momento certo de você fazer esse unsubscribe, para quê? Para que você não tenha inconsistência como aconteceu aqui. Né? Igual eu mostrei lá, eu mandei mensagem no chat 3 e ele recebeu no chat 1, porque não deveria acontecer. Então, você vem agora, o que é o Angular. E aí, se eu mandar para cá, vamos ver que agora se ele vai em paralelo aqui, ó, o que é o React, deixar pronto aqui, o que é o Vue. E aí, com isso aqui, ó, ele basicamente respondeu corretamente. Então, tratei aqui o problema lá, né, da mensagem e tudo mais. E agora eu consigo ter corretamente aqui os dados. Beleza. Uma última coisa que eu também tinha feito, que eu acho legal comentar, que é o seguinte. Reparem que quando eu mudo de chat, eu tenho que clicar. Então, se eu mudo do chat 1, eu tenho que vir aqui e clicar de novo no input. Se eu mudar para o chat 2, eu tenho que vir aqui e clicar de novo. Isso é meio ruim, por quê? Porque você quer, às vezes, você quer ter agilidade. Você quer clicar no chat 3, digitar a mensagem e envia. Você clica no chat 2, digita e envia. Então, como que a gente pode fazer isso aqui nessa ocasião aqui? Ó? No meu chat input, eu já tenho aqui importado esse chat service. Aqui no chat service, eu tenho aqui ó, esse active chat subject, que é o quê? O que eu faço com ele? Quando eu mudo o chat ativo, ele também manda para cá ó, o dado, o chat ativo no momento. Então, se eu mudo para o chat 1, chat 2, ele vai vir para cá e vai atualizar. Então, eu posso simplesmente escutar esse cara aqui para saber que o usuário mudou o chat e com isso eu reajo a isso. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Eu vou pegar ele aqui, ó, nesse get active chat, beleza? Para cá. Deixa eu fazer aqui no meu... Vou colocar aqui o método onInit. Esse onInit ele vai chamar quando o componente inicializa. Então, eu venho para cá, eu tenho aqui, ó, onInit. Beleza. Quando eu inicializar o input, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no meu chat service, pegar esse active chat, beleza? E vou fazer um subscribe nele, para, como eu falei, receber a atualização de quando eu mudar o chat. E aí também demonstrando aqui, chat novo. Quando mudar o chat, ele vai basicamente informar aqui, ó. Chat novo, beleza. Ok. Como que eu faço agora para que eu consiga focar no meu input? Aí também outro recurso do Angular interessante, quando você tem que interagir, fazer manipulações no seu componente da view. Que é o seguinte, eu tenho aqui o meu input, eu tenho que fazer um focus nele. Eu tenho que fazer ele focar. Então, como que eu faço isso? Basicamente, eu posso vir aqui, pegar tá vendo esse hashtag input? É o ID que eu coloquei nele de template. Eu consigo capturar ele por meio daqui, ó. Vem para cá, usando esse recurso chamado viewChild, input. Isso aqui é só um detalhe, né? O static
de acordo com a forma como ele está sendo usado. E aí, com isso, eu tenho aqui o input element, ref, HTML, input element. E aí, com isso, eu consigo aqui, ó, por meio desse cara aqui, eu consigo fazer interações com o meu input aqui embaixo. Então, o que eu quero fazer? Quando eu mudar o chat, eu vim para cá, input, eu chamo aqui, ó, esse native element, que é o elemento que está aqui na tela, e chama esse focus. Quando eu faço isso, o que acontece aqui, ó? Repara que agora eu não estou focado no input, o de chat, ele já seleciona, tá vendo? Ele já ativa o input. Então, também é um recurso legal aqui de você. Tá vendo mais uma utilidade de você. Aí, repara bem, ó. Essa questão do chat ativo não tem nada a ver com o meu input. Se eu consigo, no meu input, saber quando o chat foi ativo, por meio do ORECJS, entendeu? Então, essa é uma forma legal aqui de você trabalhar esse recurso. E, pessoal, então, espero que vocês tenham entendido aí, né? Agora eu vou abrir a parte para dúvida aqui sobre essas partes aqui, mas o que eu queria mostrar era basicamente isso, né? Sobre um overview aqui de alguns recursos que são interessantes, né? Eu passei aqui por algumas coisas, né? Desde básico, como o if, o for, que eu mostrei lá atrás, componentização, e, assim, a parte do RxJS, até o Canel comentou, assim, que realmente é um conceito que muitas vezes poucas pessoas realmente entendem o porquê que ele é útil, qual que realmente é a forma de você usar, a forma certa de usar ele. Então, a minha ideia é até mesmo chegar nesse ponto para mostrar que num case real, né, uma aplicação real de um chat, como que você resolve alguns problemas que são até básicos, né? Tipo assim, você vê aqui, é coisa trivial, você mostra a mensagem aqui a mensagem que você vê por último aqui na lateral é algo muito básico. Só que a gente precisou de usar esse recurso para que a gente conseguisse fazer isso. Então, a ideia seria mostrar isso aí, beleza? E eu queria agora abrir para quem, né, tiver dúvida aí de alguma coisa, alguma parte do código que eu escrevi, beleza? O mais legal de tudo é que quando a gente conversou sobre essa palestra, né, André? Estava Uhum. conversando sobre os temas, tal, a gente falou sobre explicar um pouco sobre observables, essas coisas, né, e tal. Sobre o E quê? sobre observables, né, Ah, sim, tal, sim, lembra? sim. Uhum. E é engraçado porque observable ele tem justamente alguém que escuta. O Matheus está entrando aqui. Tem alguém que Uhum. escuta, tem alguém que fala, né? Tem alguém que fica ali aguardando uma mensagem e, tipo, pô, você conseguiu literalmente trazer a conceito ali do que a gente estava falando de uma forma, sabe, totalmente ligada com o propósito do negócio, né? Tipo, é um Uhum. chatbot, alguém que escuta, alguém que recebe, alguém que joga pra cá, Sim, sabe? Tipo, observables e subjects é basicamente isso, né? sim, exatamente. O, E o o conceito... exemplo. Pode falar, foi mal. Não Eu pode falo assim, falar. o conceito é esse mesmo, né? Observa, ok, é um observador. Então, ele é um cara que está ali observando que a chegada de novos dados e você consegue, por meio dele, saber isso. Beleza, chegou um novo dado aqui agora, então eu vou reagir a isso. Então, é muito isso mesmo. Que louco. Se alguém levantou a mão aí, ou é pessoa minha? Não, acho que mandaram aqui. Aqui, Cara, tipo, tiverem context. Ah, perguntas, é. aproveita e fazer agora, hein? Mas Não, aí você foi bom comenta. demais. Ah, foi mal, Eu não pode falar, tenho, Breno. eu nem vou ter dúvida, não. Na verdade, foi bem explicadinho, tá? Ah, Eu boa. gostei muito, cara. O RxJS, na verdade, você já tinha até me apresentado, mas na hora que você fez aquela pergunta lá, eu nem me liguei, né? A gente já Aham, estava entrando nesse tópico aí. E sim. ele é um bichinho grande demais, cara. Eu tenho É, dúvidas sobre o RxJS no geral, assim, não sobre o que sim, foi sim. passado aí, sabe? Mas muito bom. Sim, sim. E Não, é se vocês bom demais, cara. quiserem as entrevistas que a gente fazia, o Andrezinho sabe bem, acho que foi eu que entrevistei, Andrezinho? Não Foi o lembro. FI. Foi aqui, né? Uma É. das perguntas que a gente fazia tinha relação, inclusive, o Breno, sobre o XJS, sobre alguns dos recursos lá, né? Acho que era de fazer chamadas paralelas, né? Observables paralelos, alguma coisa assim, não era? Isso, usando o merge, né, como você fazia para... Você tem três ali, para juntar todos eles em um. Isso. Cara, é muito legal. É, O rapaz aqui, deixa eu ver quem que foi que mandou mensagem. O Breno falou Behavior Subject. Quer falar Esse um é um. pouquinho?
Você tem como falar um pouquinho? Não sei se foge muito do tema aí. Não, beleza. O Behavior Subject basicamente é o seguinte. Eu acho que até usei ele, inclusive. Pode até mostrar outra parte que eu não mostrei até então. Quando eu tenho aqui no meu chat service, eu tenho aqui ó, o chat ativo e aqui eu usei o Behavior Subject. Por quê? Porque eu queria, sim, escutar as mudanças desse cara, mas eu também queria ter armazenado o último valor que tivesse nele. Então, basicamente, a ideia do Behavior Subject é esse. Você tem, ele armazena, ele segura o último valor que passa por ele, entendeu? E aí, com isso, eu tenho aqui acesso ao value. Se você for lá no subject, você não tem acesso ao value. Por quê? Porque ele só repassa para quem se inscreveu nele e ignora o valor, ele joga fora. Então, assim, o subject, ele simplesmente repassa o valor para quem se inscreveu naquele cara, né? Nos observables que você derivou a partir dele. Agora, isso, exatamente. E o subject e o behavior também ele tem um valor inicial. Então, ele retém o valor que chega por último dele, entendeu? Essa que é a ideia dele. Porque, por exemplo, aí qual que é por que eu usei ele? Porque aqui, ó, eu tenho esse get active chat, que eu uso ele na hora de mandar mensagem. Por quê? Porque eu cheguei a mensagem, mas eu tenho que saber, beleza, mas qual é o chat que eu tô ativo? Então, como eu tenho que ter essa memória de qual é o chat que passou ali por último, aí eu usei o behavior, por quê? Para que eu tenha acesso a esse valor, entendeu? Essa aqui é a diferença, basicamente. Aí fez sentido. Gostei. Eu vi uma E, utilização do behavior e o pessoal estava fazendo um get em vez de fazer uma função, né? Eles estavam usando aquele e, recurso do JavaScript de fazer get espaço a propriedade, set espaço a propriedade. Não sei se é tão uhum. comum, mas eu vi essa utilização, né? O jeito de criar o getter e setter como se fosse uma propriedade nova. Sim. Isso, exatamente. Aham. E eles estavam usando assim. Aí, a primeira vez que eu entrei em contato com Behavior Subject, eu já vi esse padrão aí também. Sim, E sim. Sim. É tipo isso aqui, né? No caso, eu não usei um getter mesmo, mas seria tipo isso aqui, né? Um get aqui, que retorna o value. Não, faz sentido mesmo. Vou ver aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, esse aqui não tem. Esse tem aqui, ó, um subscribe e tal, mas o value não existe, entendeu? Então a diferença é basicamente essa. O valor inicial e a retenção do último valor que você passa por ele. Boa. Muito louco, hein? Boa. Acho que, inclusive, acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, alguém deixando claro sobre o Behavior Subject, cara. Porque, assim, eu conheço, sei usar e tal, mas quando eu Sim. comecei a aprender, bicho, sobre isso, pra entender ali, eu falei, caraca, bicho, putz. Aí vinha alguém e dava um puta conceito, não sei o que, cara, pra falar. Vai dar mó volta, Cara, né? não é. O negócio é mais simples, cara. Nem é tão. Pois é. Ô, Breno, caramba, eu fiquei maluco quando eu vi. Cara, tipo, não é nada muito complexo, você viu, Breno? É Uhum. algo, sabe, extremamente simples, sabe? Massa. Pois é. Mas assim, essa parte, o React.js, assim, igual eu comentei, até uma coisa lá que vocês podem ver depois aqui, não sei se essa documentação é outra, deixa eu ver aqui, ó, React.js Switch Map. Ele demonstra aqui, ó, acho que esse cara aqui, ó, isso aqui que é legal, por gráficos, né, então, beleza, você tem o dado vindo aqui, quando você pode por aqui, o que ele faz? Acho que eu vou mostrar o filter, que ele é um pouco mais fácil de entender, né. Tá aqui, ó, beleza. Você tem aqui um subject que vem lá com vários dados, né? Vem um stream de dados em sequência. Aí eu filtro esse, só múltiplos na verdade, não múltiplos de 2, né? Valores que são ímpares. E aí você vê aqui, ó, pô, o 0 ignora, o 1 passa, o 3 passa. Então, assim, isso aqui ajuda demais, né? Você entender, assim, pô, o que cada operador faz, né? Você entende, pô, isso aqui é o input, basicamente, isso aqui é o output. Então é bem legal também. É igual eu fiz aqui nesse caso, né? Do meu serviço aqui. O meu input é o quê? Toda mensagem vem para cá. Qualquer mensagem que você recebe, passa para cá. Então aqui vem uma sequência de mensagens do chat 1, chat 2, chat 3, agora, beleza. Mas quando eu passo pelo filter, não, ele vai passar só as mensagens daquele chat correspondente. E aí, né, essa figura aqui ajuda muito você a entender isso. Né? Então, por exemplo, o map, né, ele tem aqui um exemplo legal também. Qualquer valor que ele passa, que ele multiplica por 10. Aí você vê, beleza, 1, 10, 2, 20, 3, 30. E aqui é um lugar bem legal para aprender, né, os operadores mais complexos. O map é literalmente um transformador, né, cara? Ele pega o Isso. valor ali,
que você está recebendo para cada item do array, ou Isso, da response, né, que está tendo ali, e exatamente. transforma ele para fazer alguma coisa. Exatamente. Muito, mano. Muito bom, mano. Bom, valeu, pessoal. Valeu demais aí pela atenção de todos. Espero que tenha sido contribuído por vocês aí, né? Sido relevante aí, né? Agregado por vocês o conhecimento. Vou mandar de novo aqui, e que eu não mandei naquela hora porque travou o do Node. Eu também tem aqui a. Ah, boa, Breno. Pois é, mano. Eu lembrei porque eu acho que você comentou comigo esses dias aí. Foi. Aí eu falei assim, vou citar ele também. Aqui eu mandei também, pessoal, o GitHub do Node. Basicamente assim, há até algo que vocês podem ver depois aqui, né? Algo extra aqui, que é a questão da chamada da API do Google. Basicamente, Agora, hein? não tem muito segredo assim não, né? Eu chamei aqui a API, passando aqui o conteúdo, e aí que tem uma API aqui, né, que vem pelo environment, lá tem um environment de exemplo, e quem quiser Você cria, experimentar né? pode vir aqui, ó, isso, aqui, ó, Boa. Gemini API. Da É, hora, sim, hein, velho? aí tá até um segredo aqui, até uma coisa dessa parte de chatbot, né? Eu fiz errado por quê? Porque o certo, quando você fala de chatbot com essa IA, é você passar sempre na chamada todo o histórico de conversa. Por quê? Porque ele tem um contexto. Se você, sei lá, você mandou 5 mensagens. Só que nesse caso, eu passo sempre a última. Então ele não tem o contexto anterior. Então, assim, é só uma questão, assim, só impacta mesmo no resultado, mas fica aí também um extra aí de dica para vocês, quando vocês forem fazer, lembrar de sempre mandar, né, aqui nesse content, a lista completa, porque aí sim ele vai ter um resultado maior, melhor, entendeu? De mensagem, enfim, da resposta que ele vai te dar. Pô, E aí, beleza, pessoal. Aí Kainan, vou colocar aqui no slide, eu não coloquei ainda, mas vou colocar o link do GitHub, que aí o pessoal pode ver depois, beleza? Quem for precisar depois, coloca. gravar. Se você puder também mandar no grupo, cara, lá tipo associa coloca na resposta Sim, do flyer que eu mandei lá no grupo, que aí o sim, pessoal consegue associar com aquele evento, tá? beleza, Muito beleza. bom, mano. Porra, gostei demais, cara, da apresentação. Ó, valeu Muito bom demais, mesmo. pessoal. Valeu Pô, demais. o pessoal entrou, cara, que falou que ia entrar? É, teve uma Entrou? Pô, tem uma galerinha galera aqui, aqui, legal. Que da hora, bicho. Que da hora. Bom, mas tem uma galerinha aqui, boa. maravilha. Boa. Pessoal, primeiro, né, só para finalizar aqui, obrigado a todos que estão aqui presentes, que conseguiram participar. Quem não conseguiu, obviamente, depois vai ficar gravado, a gente vai subir depois no YouTube, tá bom? Para vocês. Quem não tem o canal, depois o André pode passar para as pessoas que ele conhece, ou passa o grupo também, tá, Andrezinho? Para eles poderem Beleza, entrarem, conhecerem lá e tal. Vocês, todo mundo beleza. tá lá. E o rapaz perguntou aqui, o Matheus, próximo é quando? Matheus, a gente tem feito todas as quartas-feiras esse horário. Não sei se você está no grupo, eu vou mandar aqui para você os links. Peraí. Eu vou mandar aqui na conversa. E aí você acessa o link do grupo, você pode acompanhar lá. Lá no grupo a gente fala mais sobre as palestras do que conversa, bate-papo. Então é mais, de fato, a divulgação das palestras. Então mandei todos os links aí para vocês. Ah, o Breno acabou mandando também. Obrigado, viu, Breno? Ah, beleza. Aí, acessa lá, eu já adiciono vocês lá, acompanhem. E obrigado, André, de novo. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Foi muito legal, cara. Muito da hora mesmo, cara. Teve coisa assim que, pô, o input lá foi muito da hora, cara. Finalzinho, né? O Focus lá, né? E, putz, muito legal, cara. Não, Detalhezinho que faz diferença, né? o negócio da rota lá, do Activated Host lá, não fizemos Ah, usar o sim, sim, serviço. Muito sim, bom, cara. sim, Muito bom, cara. sim. Não, Sempre valeu demais, ajudei a pessoal. avacalhar. Ajuda bastante. Mas foi E, legal demais, cara. Quando você falou dessa palestra aí, eu pensei, pô, velho, vou pensar num case aqui, aí eu fui pensando assim, vou fazer um chat. Aí, um desafio não, bom legal aí, demais, mas cara. valeu demais, pessoal, pela Muito bom. atenção aí, pessoal que esteve presente. E qualquer coisa pode dar ideia no grupo depois também. E só para fechar aqui rapidinho, eu estou pensando em alguns outros tipos de interação aqui. Depois eu vou mandar lá no grupo lá para vocês saberem. Então fica esperto lá no grupo. Andrezinho, depois eu vou te chamar para falar a minha ideia, que eu quero que você me ajude a organizar isso aqui, que é uma ideia bem bacana, cara. Tá, pra gente ter algum outro. Além das palestras, hoje a gente só tá rolando as palestras, né? Porque, pô, tá todo mundo aí Sim. com o tempo apertado, todo mundo trabalhando bastante, né? Eu, inclusive. Mas me deram umas ideias aqui e eu tive tô com uma coisinha na cabeça aqui pra gente
montar algumas outras interações aqui com o pessoal. Acho que vai ser bem legal. Ah, beleza, cara, Beleza? bacana. Abraço aí para todos, pessoal. Mas- Até mais. Valeu, Tchau, pessoal, tchau. boa noite aí, bom resto da semana. Parabéns, Dezão. Valeu, hein? Valeu, Kainan. Junto aí. Falou, Valeu, boa Digão. noite. Valeu, André. Boa. Valeu, Valeu, Mike. Até mais. Tchau, tchau.